em relação a Deus, assim, ele tinha um plano pra você? O que você acredita? Você tá aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Quem é que começou a escrever a Bíblia? Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Mas é impossível ser como Cristo. Não é bem assim. É? Não é bem assim. Você acha que, em relação a Deus, assim, ele tinha um plano pra você? O que você acredita? Que é um plano, uma predestinação? Ou você tem um livre-arbítrio mesmo tendo esse plano? Você poderia dizer não? Como que funciona isso? Porque é a minha grande dúvida, o quanto o nosso livre-arbítrio e até onde vai a soberania de Deus. Não é uma questão muito complicada isso? Sim, mas a sua pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta. Você começou fazendo com o Léo essa pergunta. Somos chamados aqui e tal. Exato. Vilela, posso te responder com a Bíblia, é isso? Claro. Porque... Não foge não, Léo. O Léo já tá fugindo aí, ó. É pra você também. Antes, eu queria fazer uma introdução. Tá. Porque assim, eu vou começar... Pela primeira vez eu vou começar a usar a Bíblia. E eu queria fazer uma introdução da importância da Bíblia para mim. Tá? Eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, você possa abrir sua Bíblia. O Vilela ganhou hoje uma igual a minha. Êxodo. Para ajudar o Vilela, eu vou falar a página para você, viu? Não que eu não saiba, eu sei de cor, mas só me fala aí para ajudar. Página 133. Tá. Eu quero aqui fazer uma introdução, porque para nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar para o católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu falo Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31, 18. 31, 18. Olha que interessante. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela, a Bíblia está dizendo algo impressionante, que aquelas tábuas que Moisés desce, não foi escrita por Moisés. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Deus. Então Deus começou a escrever a Bíblia. Deus começou a escrever. Agora vá lá para o capítulo 13, Êxodo 13. Êxodo 13, 17, ou melhor, desculpa, Êxodo 17, Êxodo capítulo 17, versículo 14. Por que que Deus quer escrever algo pra gente? Por que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. 17, 14. O Senhor disse a Moisés, escreve isto para lembrar. Para aí. Escreve isto para... lembrar. Então tudo que está escrito é para que você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, se não estivesse... uma aliança. Porque se não estivesse escrito... poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora vamos lá para... Eu vou te fazer abrir bastante Bíblia hoje, Vilela. Qual é? Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 19. Êxodo 32, 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito, olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés, né? Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha.
Então aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Mas isso que eu já vi esse trecho aqui, a gente já conversou aqui em outros programas. Moisés estava lá, a galera sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, cara. Exatamente. Sendo que eles sabiam que isso ia desagradar a Deus. Por que você acha que Eles não conheciam a Deus, Vilela. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. estavam procurando? É preciso entender que Deus está se revelando na história. Eles acabam de sair do Egito, Eles foram libertos. Lembrando que no Egito eles tiveram contato com deuses pagãos, exato. com deuses falsos, com deuses errados. Então, esse povo que sai do Egito, eles a todo tempo querem voltar para a vida de antes. Eles Por quê? estavam acostumados. Porque é uma vida que eles estavam acostumados. Era de escravo, mas eles tinham uma certa Regalias. garantia, né? Você é escravo, mas você tem regalias, você tem o que comer, você tem prazeres. Nunca se esqueça que na escravidão você tem prazeres, você tem as alegrias momentâneas, tal. Então aquele povo tinha tudo isso. E mesmo assim, eles querem Deus, mas não sabem onde ele está. Deus não se revelou ainda. Em Moisés, Deus vai fazer uma grande revelação. Deus está se revelando para Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Ele volta. Deus pede para... É Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vilela. Abre a sua Bíblia Foi a agora. primeira... Você vê como que era... O negócio já era assim. Era uma tablet. Cara, o Moisés já estava com 2 tablets, 2 iPad. Baixou da nuvem o ensinamento de Deus direto para tablet. Já existia isso antigamente. Você atualizou agora. Atualizei. Hoje seria assim, né? E agora, aí? Êxodo 34. Tá. Êxodo 34. Qual o versículo? Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo, para que o Vilela nunca se esqueça que essa palavra eu quero que chegue até você. E ainda falou: Moisés, não quebra essas, eu não vou escrever de novo, hein? Exatamente. Mas por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando, né, com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela, você estava 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava, o povo sabia que estava na escravidão. E de repente Deus, ele te tira do Egito. Deus, ele abre o mar vermelho para você passar. Você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu. Você tá muito sol, aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. Então. É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós, nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura. Entendi. Para terminar, Vilela, eu queria... 1 Tessalonicenses. Ajuda com a página. Sim. 1511. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 512, 1512. Ah, tá. Você pode ler, Vilela. Capítulo 2 e... Versículo 13. 13. Por isso é que também... É esse, né? Isso. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes. Não como palavra de homens. Não como palavra de homens. Mas como aquilo que realmente é. Como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então essa palavra é muito importante. Ela é Paulo dizendo para a comunidade dos Tessalonicenses: essa palavra que eu estou falando com vocês não é palavra de homens. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu acho que isso é importante, Vilela, porque no mundo que nós vivemos, muita gente acha que isso aqui não tem valor mais nenhum.
que qualquer pessoa Foi escrito pode... por homens. Que qualquer pessoa pode reescrever isso. Pessoas que vão dizer que isso tem que ser adaptado aos mundos atuais, ao mundo atual. Não. Isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Então, essa vai ser minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim. Tá certo? Feita essa introdução... porque eu quis deixar claro que é Deus quem escreveu, que Deus quem quis que estivesse escrito, e tudo que está aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Eu respondo a sua pergunta. Qual é o plano de Deus para nós? Para cada um. Para cada um. E aí agora eu tenho que pedir para você abrir sua Bíblia de novo. Você pode abrir ela em Jeremias. Jeremias. O que você lembra de Jeremias? Aliás, antes de... O Léo. Acabou. Exato. Antes de Jeremias, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis já sei que é no começo, ó. Já vou direto aqui no começo. Exato. Qual capítulo? Capítulo 1, versículo 26. Tem bastante coisa aqui antes. Isto. 1:26? 1:26. A primeira coisa, Vilela, que nós precisamos entender é que da onde o Vilela veio. Da onde o Frei Gilson veio. Isso é muito importante. Claro. Essa é uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Você está aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Presta atenção, Vilela. Teu pai nem sabia, teu pai e tua mãe nem sabia que você vinha. De repente, do nada, num determinado momento, sua mãe descobriu que estava grávida. Ela nem sabia que estava grávida de você. E depois que ela soube que estava grávida, ela nem sabia o seu sexo. Sabia nem se era homem, nem se era mulher. Portanto, não é os seus pais, não foram meus pais que me deram vida. Não foram os meus pais que me escolheram estar ali. Eu não fui uma escolha dos meus pais. Você também não. Alguns momentos eu quero engravidar, eu quero ter filhos, só que você não sabe que dia que esse filho vai chegar, você também não tem o poder de dizer se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. Portanto, tem uma escolha que é maior, essa que eu quero responder para você. Anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque aqui é o Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, até hoje continua sendo assim, Vilela. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi teu pai, não foi tua mãe. Não foi uma ordem da natureza explícita, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou. Agora vamos para Jó. Jó. Você pode abrir aí sua Bíblia? Qual página que é? Jó, capítulo 31. Página? Deixa eu abrir a minha, já te falo a página. 642. Jó 600, página, né? Aqui na minha Bíblia. 640 Jó 31, 15. Esse sofreu, hein? Esse sofreu. Olha o que Jó vai falar. Jó 31, 15. Lê você. Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador nos formou. Ele tá falando para quem isso? Ele está rezando aqui, ó. Que eu farei quando Deus se levantar? Jó tá naquelas... Jó passou por várias tribulações, né? Aquele que me criou no ventre. Então eu tô querendo destacar isso para você, Vilela. Quem nos criou foi Deus. No ventre materno, Deus já havia te criado. Agora, eu quero abrir uma outra passagem. Agora sim, eu falei de Jeremias, vamos abrir Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Página 1034. 1032. Página 1032. Jeremias, capítulo 1. Versículo 5. O que está escrito aí? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Para aí, Vilela. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, alguém já te conhecia. Sua mãe não sabia que você ia vir ao mundo. Seu pai também não. Alguém já conhecia você. Antes da onde?
do teu nascimento eu já te havia consagrado. Antes de você nascer, você já foi consagrado. E te havia designado Profeta das nações. Vilela, isso aqui é impressionante. É você entender então que antes de tudo houve uma escolha para eu estar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por uma escolha. E uma escolha que não é dos teus pais. Eu estou repetindo isso bastante vezes. É uma escolha divina. Agora, eu só fiz esse preâmbulo, essa introdução para chegar no texto mais importante que vai responder sua pergunta. Efésios capítulo 1, página 1498. Página 1498. Quem tá em casa com uma Bíblia falando, não, mas não tá batendo a página. Cada Bíblia tem uma paginação diferente, né? Para você que está em casa, é por isso que eu estou falando o capítulo e o versículo, né? Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, de 3 a 4, vai. Tá. De 3 a 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui que é o importante. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Você... Antes? Não tinha mundo. Antes do sol. Mas não tinha mundo ainda. Como antes do sol, ele já tinha pensado no Vilela. Antes da lua, já tinha pensado no Nem Vilela. Nem sabia ainda. Antes de tudo, você era a obra-prima das mãos dele. E veja, esse nele que está falando aqui é quem? Em Cristo. Cristo. E nos escolheu nele. Nos escolheu em Cristo. Antes da criação do mundo. E aí eu respondo a pergunta sua e do Léo. Pra quê? Pra quê? Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus santos mesmo, sim. Santos. Depois eu preciso saber como que é pra gente ser santos. Eu acho que a gente tá longe disso. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia tá te dando resposta. Pra que eu tô aqui? Beleza, Deus, pra que eu tô aqui? Você está aqui pra ser santo. Irrepreensível diante dos meus olhos. Explica o que é ser santo agora. Porque pelo pouco que eu sei, a gente tá longe disso, Léo. Não tem a carteirinha, não. A gente tá deixando de pagar mensalidade aí, né? Veja, eu vou responder simplesmente, ser santo é você ser outro Cristo. Porque santo a gente tem a ideia desses santos. Pessoas que tiveram uma vida excepcional, que se dedicaram a Jesus. Você imitar Jesus Cristo. Ser santo é isso, Vilela, é você imitar Jesus Cristo, é você... Amar ao outro... É você se parecer tanto com Cristo que você se santifica. Mas é impossível ser como Cristo. Olha... Buscar... Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, veja, se fosse algo impossível, por que ele pediria pra gente ser? Mas é a tentativa, né? Ser como Cristo Veja, ser livre de pecados. Sim, obviamente nesse não. Sentido, nesse sentido não. Mas quando Jesus ele mesmo vai falar, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É ele que está falando com você. Ora, se ele está pedindo para você ser perfeito, ele está pedindo algo que é impossível de você fazer, entendeu? Então assim, a santidade é esse processo onde você vai matando o seu homem velho que pecou em Adão, porque todos nós trazemos as más tendências de Adão. Então, ser santo é você renunciar a este homem velho, saber da nossa natureza, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, pedir perdão a ele e se achegando cada vez mais a Cristo e ir aderindo às virtudes dele, o modo de viver dele. Então, é duas coisas. Ao mesmo tempo que você abandona tudo que não condiz com ele,
Então isso é ser santo. Primeiro passo, eu tenho que renunciar a tudo que não condiz com Cristo. Tudo que não faz parte de Cristo eu tenho que tirar da minha vida. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você assiste. O que não faz parte com Cristo, você tem que tirar da sua vida. Mas não é só tirar coisa ruim, é preciso colocar coisas boas. Então agora você coloca coisas boas. Alegria, paz, unidade, bondade, amor, humildade. E aí você vai colocando os atributos de Cristo na sua vida. E assim você vai se santificando. Mas eu posso pensar que ser santo é a base para daí eu descobrir meu propósito. Por exemplo, o que eu faço aqui é o meu propósito ou não? O meu trabalho não é o meu propósito. Você entendeu? Sim. Seu trabalho, seu propósito é ser um frei, é servir a Cristo. Porque o meu, por exemplo, é divulgar de outra forma. De repente, se eu tentasse ser um padre, não seria meu propósito. Como que a gente descobre essa vocação? Sim. Não sei se é vocação ou propósito, ou se as duas coisas são a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que o meu propósito maior é a santidade. Tá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Independente do que eu vou fazer na E vida. nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Pronto, isso é para mim. Tá escutando, Isso Léo? é para você. E pro Léo. Eu Agora- quero muito incluir o Léo nessa. O Léo também. Tô incluso? Tá Todos estão inclusos. Léo, Todos.